Oi, Duda, tudo bem? Essa aula aqui vai ser para a gente finalizar funções orgânicas. Caiu na prova, na PGA de Química, de 3 a 4 exercícios, se não me engano, e a gente vai resolvê-los. Só que antes disso, vamos lá compartilhar a nossa tela, a nossa lousa, para que a gente possa estar explicando funções orgânicas. Beleza? Vamos lá, é rapidinho. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Cadê? Tá aqui o negócio. Ok, é isso aí. Funções orgânicas. Algumas coisas antes da gente ir o propriamente dito de funções orgânicas, tá bom? Quando a gente fala em funções orgânicas, nós estamos falando de ligações principalmente entre carbonos e hidrogênio, tá bom? Então, o carbono, que é esse aqui, ele faz 4 ligações, tá? Ele precisa de 4 elementos químicos ligados aqui nele, que a gente vai ver, para ele se estabilizar, tá bom? O outro é o hidrogênio. O hidrogênio ele precisa de uma só, tá? Então você vai ver que o hidrogênio ele só precisa de alguém acompanhando ele. O outro que é importante é o oxigênio. O oxigênio precisa de duas ligações. Duas ligações. O que mais que é importante que você saber? O nitrogênio. O nitrogênio são 3 ligações que ele precisa, mas a gente vai ver isso. Isso aqui não precisa. É legal para você ter noção, para você identificar, tá bom? E outra coisa que é importante você estar sabendo, quando você estiver ligado assim, ó, assim, essas extremidades aqui, ó, aqui, que a gente chama, isso aqui a gente chama de um benzeno, né? Essas pontinhas aqui, ó, quando você tem esse desenho aqui, é como se tivesse carbonos aqui, tá? E aqui eu tenho uma intercalação, ligação dupla, pula uma, pula outra, tá? E essas ligações duplas, elas são estáveis, elas ficam rodando aqui, tá? Então, por isso que você vai ver alguns desenhos que representam a mesma coisa, que tá assim, tá? Tem uma bolinha aqui no meio. Isso aqui chama-se o benzeno, tá ok? É o nome que dá. Eles são compostos aromáticos, tá? Aromáticos vem de aroma, tá? Aromáticos. Tá bom? E a última coisa é as posições têm nome, tá? Então, por exemplo, se eu tiver alguma coisa ligada aqui, por exemplo, um oxigênio com H, né? OH, por exemplo, essas posições têm nome. Então, a gente chama aqui orto aqui também, se tiver nessas pontas. Aqui a gente chama meta, orto, meta. E aqui na pontinha, para. Ok? Obviamente, se estiver deitado assim, ó, assim, tem que entender que essa aqui, se isso aqui for como se tombasse para lá, ele ficaria esse desenho aqui, tá bom? Outra coisa, dois nomes que é importante, quando você tiver a função OH, lembra que o oxigênio aqui faz 2 ligações? OH, falta fazer um aqui no oxigênio, né? Então, ele está ligado ao hidrogênio. Isso aqui a gente chama de hidroxila. Hidroxila, tá bom? E quando você tiver um carbono, dupla O, e alguma coisa assim, isso aqui, ó, chama carbonila. Então, algumas lembranças que você tem que conhecer, tá bom? Dito isso, vamos para as nossas... como formular um nome. A gente já viu aqui, ó, um nome de um composto químico, ele é formado por um prefixo, afixo, alguns chamam infixo, tá? Alguns livros, alguns autores. E sufixo. Prefixo vem no começo, infixo no meio e sufixo no final. O prefixo é relacionado ao número de carbonos que tem, ok? Então, se eu tenho um carbono, sufixo met. 2 carbonos, et, prop, e assim até o 9, tá? A gente vai falar aqui. Afixo, saturação, é ligações, tá? A quantidade de ligações que tem entre carbonos. An é uma ligação simples, an é uma ligação dupla, in é uma ligação tripla, tá? E dien,
Dia de 2 em duas duplas, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, um carbono com duas duplas, tá bom? Então é diem, ok? E aqui o sufixo que vai no final vai depender da função do elemento. Então eu tenho um álcool, que é final ol, um aldeído final al, cetona final ona, amina final ina, né? Amina, ácido carboxílico final oico, éter é oxi mais alguma coisa, ano, oxitano, oxibutano, né? Vai depender do número de carbonos que tiver. E éster é ico mais ato, e enol, os enóis, que são fenóis, que são os aromáticos. Relaxa que é o que a gente vai ver isso aqui agora. Como identificar essas funções numa estrutura química, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Tá aqui. Deixa eu colocar aqui, só mudar aqui, ó. Então, a primeira que a gente vai ver, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 funções que a gente vai dominar. A primeiro é hidrocarboneto. Hidrocarboneto, que é essa aqui, ela só tem carbono e hidrogênio. Só, não tem mais nada, ok? Álcool, você está vendo aqui esse álcool aqui, esse C dupla O, OH, e aí eu tenho um R. Esse R aqui a gente chama de radical, ou seja, eu posso ter, em vez de só C dupla OH, eu escrever aqui, por exemplo, C, como aqui põe o H2 e aqui põe H3. Tá? H2 porque eu tenho uma ligação com carbono, assim, isso aqui significa que está assim, ó. Um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. Espera aí que meu telefone está tocando. Espera aí. Ai, só um minuto. Oi, eu não posso atender agora. Eu te ligo daqui a pouquinho, tá bom? Alô? 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 Eu não posso atender agora. Eu te ligo daqui a pouquinho, tá? Tchau. Desculpa, o Duda. Vamos lá, continuando. Então, aqui, ó, esse carbono, se tivesse H, H e H, peraí, deixa eu apagar aqui, senão vai dar para desenhar. H e H aqui, tá? Aí eu tenho um outro C, um H aqui, porque tem que fazer 4, outro C, dupla O, OH. E aí, percebe que, aqui, lembra que antes aqui eu tinha isso aqui, ó, na representação? Eu tinha um R, né? Esse R a gente chama de radical. E aí, quem está fazendo o papel do radical dessa função é esses caras aqui, por exemplo, tá bom? Pode ter um monte de coisa, isso aqui é o radical que tem, tá bom? Então, por isso que tem esse C, esse R aqui, ó. Esse R aqui. Então, quando aparecer C dupla OH, ele é um ácido carboxílico. Embora aqui tá esse O aqui, esse aqui tá errado, tá? Nesse desenho, tá errado. Aqui é ácido carboxílico, que é esse cara aqui, ó. E aí vem ácido, radical e oico. Então, como isso aqui representa o ácido carboxílico, vamos pegar isso aqui, não é 2 carbono, então vai ser ácido, o nome desse cara, ácido, 2 carbono, et, uma ligação só, an, e aí eu tenho a função oico, etanoico. Será que é isso aqui? Não. É o ácido carboxílico, que é o ácido radical mais o oico. Radical, tá vendo radical aqui? Então, isso aqui representa o radical do ácido carboxílico. Tá bom? Então, a gente vai ver. Então, C dupla OH, C dupla OH, que é esse cara aqui, ó, é o ácido carboxílico. Esse aqui que eu falei que está errado é só OH. Então, eu tenho aqui, ó, C, OH.
Aqui é a hidroxila. Aqui eu vou pôr 3 hidrogênio e aqui eu ponho 2 hidrogênio. Então, isso aqui, quando eu tenho essa terminação OH, a gente chama isso aqui é um álcool. E a terminação do álcool é ol. A gente põe ol. Então, aqui eu tenho 2 carbonos, et, uma ligação, an, e põe o final ol. No hidrocarboneto, a terminação dele é o. Tá? Então, se eu não tivesse, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui no hidrocarboneto, C, aqui é H3 e aqui é H3. Então, eu só tenho hidrogênio e carbono, é um hidrocarboneto. Et e tano. Uma ligação. Se eu ponho 2 ligações, H2C, dupla ligação CH2, ele vai ser um eteno. Ok? Então, explicando essa tabela, tá bom? Então, nós vimos o hidrocarboneto, o álcool e o ácido carboxílico. Álcool, lembrando, OH, tá? Eu tenho que ter OH, tá bom? Fenol. Fenol é aquele benzeno, aquele aromático que a gente tem aqui, aromático, e eu ponho um OH aqui, ó. Ele não é um álcool, ele é um fenol. Tem o papel de álcool, mas ele é um elemento aromático, tá? Ele é diferenciado, tá bom? Então, tem aqui o fenol. Outro, éter. Éter, que é esse aqui, é o próximo que a gente vai ver, o éter. O éter, ele tem um oxigênio entre 2 radicais, tá? Então, eu tenho um radical R', um oxigênio e um radical R2'. Radicais, lembrando, é aquele monte de carbono com hidrogênio que a gente tem. Pode ter outras coisas. E essa aqui é a função do éter. E o éter, a final dele é oxi, tá? Oxi. Qualquer coisa, oxi. Então, se eu colocar aqui CH3O, CH3, ok? Ele é um éter. Então, eu tenho aqui, a gente chama isso aqui, é um metil, outro metil, dimetoxi. Tá? Quando a gente fala metil, etil, propil, são as ramificações que tem com um carbono só, tá? Sem ter a função. Tá bom? Lá acho que a gente vai ver exercício disso. Vamos apagar aqui. Então, 2 carbonos, oxigênio entre 2 carbonos é um éter. Aldeído, C dupla O, aí eu tenho um radical aqui, que é o meu aldeído. Aldeído. C dupla O. Se eu colocar um OH aqui, ele é o ácido carboxílico. Porém, o aldeído, ele parece o ácido carboxílico. Se eu colocar um radical aqui, carbono, né, ligado aqui, ele vai ser o quê? C dupla O, ele vai ser um só C dupla O. Deixa eu ver se esse aqui, acho que é outro esse aqui. É um C dupla O. Só com radicais. Esse aqui. Espera que eu vou chegar nele. Não posso pôr radical aqui. Porém, quando só tem o hidrogênio aqui, ó, geralmente na ponta, ele é um aldeído. E o aldeído, o final dele é al. Al. Por exemplo, vamos pôr de novo etanal. Etanal é como se eu tivesse aqui um carbono, 2 carbonos, né? H3, 2 carbonos, C dupla O, etanal, ligação dupla. É simples. Tá bom? Conhecido o etanal, o aldeído, vem agora a cetona. Cetona, que agora vem lá o radical, R', C, radical, dupla O. Ó, é que eu tinha feito lá, e aí eu vi que tinha aqui, tá vendo? Esse aqui é acetona,
Cetona. E aí, cetona, ona, a terminação dele é ona, ok? O éster, agora o éster. Estou falando assim, porque isso aqui você vai ter que saber fazer, tá? A gente vai ver no exercício que é exercitando que você vai estar aprendendo. O éster, C dupla O e um radical aqui, ó. Aqui pode ter outro radical R', R2'. Então, esse aqui é o meu éster. 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 E a terminação dele está aqui, ó, radical menor mais ato mais D e radical maior mais A. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, são dois radicais, só para entender como funciona, né? Vamos pôr aqui um 2C aqui, CH3, CH2. E vamos pôr aqui um CH3. Então, eu tenho aqui o grupo funcional dele. Sabemos que o éster, a terminação dele, está aqui, ó, a nomenclatura dele, como você faz. É radical menor, mais ato. Então, quem é o radical menor? Aqui eu tenho esse radical e esse radical aqui. Ó. Qual é o menor? Esse daqui. Um carbono, match. Match, mais ato. Metato, ó. Metato. D, tá vendo aqui, ó? D. Radical maior, et. E. Radical maior mais A. Etano. Radical de etano. Etanato. Metato de etanato. Etanato. Uma coisa assim. Tá bom? Mais ou menos isso. Então, só para, antes de ir para as aminas e amidas, eu sei que C dupla O eu posso ser C dupla O radical e radical. Isso aqui é uma cetona. Cetona. C dupla O, OH. E aqui eu tenho radical. Esse aqui vai ser um ácido carboxílico. C dupla O, H, e aqui um radical, é um aldeído. Tá aqui, ó, esses daqui que a gente viu. Esse e esse. E o C dupla O e um radical, ok? Isso aqui é um éster. Éster, que é esse aqui. Então, percebe que eu tenho 4 que se parecem muito, tá bom? E agora com os nitrogênios, que são os amina e amida. Amina e amida, tá bom? Pode ver que está errado aqui, né? Escrito é amida. Amina, nitrogênio faz 3 ligações. Tem um radical aqui, outro radical aqui e outro radical aqui. Quando eu falo radicais, lembre que carbonos e hidrogênios. Então, essa aqui é a amina. A amina tem nitrogênio. E o outro é amida. Amida é N. Desculpa, deixa eu apagar aqui. A amida. Ela é C dupla O, aí tem um nitrogênio. Como o nitrogênio tem que fazer 3 ligações, um radical aqui, outro radical aqui, e aqui outro radical. Então, eu estou C dupla O, N, amida.
e a final, o sufixo dele é a própria amida, né? E aqui é a mina, ina, termina em ina, a mina. Então, eu tenho essas 10 funções. Vamos lá. Esse foi o exercício que caiu na prova, tá? Foi o primeiro exercício que caiu na prova. E aí, como que eu procedo nesse exercício? Olha lá. O eugenol, existem nomes que são comerciais, tá? Mas ó, quando ele termina em ol, eu já sei que ol, eu tenho que saber que o ol é um sufixo de quem? De álcool ou fenol. Fenol. Okay? Lembrando que a terminação OH. Ok? Então, porque terminou em ol, eu já sei que é um álcool ou fenol e tem que ter a terminação OH. Beleza? É utilizado por alguns dentistas, natural encontrar no cravo da Índia. Este composto apresenta baixa solubilidade em água, mas é muito solúvel em etanol. Então, etanol é um álcool. Então, o eugenol é solúvel em etanol. Etanol dá para você fazer, alguns às vezes não dá. O etanol, et é 2, 1, 2. Termina em ol, é álcool, então tem OH, e o resto preenche com nitrogênio, com hidrogênio, H3 e H2. Então, esse aqui é o etanol, tá bom? Mas não souber, também não tem problema nenhum, por enquanto. Isso ocorre porque, apesar de eu poder fazer uma ponte de hidrogênio, o eugenol apresenta, então está dando características do eugenol. De acordo com essas informações sobre o eugenol, a fórmula estrutural desse composto é representada por... Cara, ferrou. Mas vamos ver. O primeiro, o item A, ele coloca lá CH3 aqui, ó, C dupla O, e aqui CH3, e aí, tá aí, ó. Então, C dupla O, CH3, então percebe que eu tenho esse elemento químico aqui, se eu tirar esse hidrogênio aqui, ó, só para você entender, em vez de escrever H3, tá? Eu vou escrever H2. Desculpa. Eu vou escrever de novo aqui. Ele está aqui, ó, C, dupla O. Tá vendo esse pontinho aqui, ó? Significa que tem um carbono lá. Por isso que eu fiz errado aqui, eu apaguei. CH3 e CH3. Então, eu não tenho o OH. Então, a alternativa A eu já elimino. Mas, aproveitando para estudar, C dupla O com 2 radicais do lado, se a gente voltar aqui, ó, C dupla O com 2 radicais, cadê? Aqui. É esse carinha aqui, ó. É uma cetona. É uma cetona. Então, eu tenho que isso aqui não é um eugenol, porque o eugenol eu sei que é o álcool, é uma acetona. Então, já elimina. O item B, C dupla OH. Esse pontinho aqui significa que eu tenho um carbono aqui, tá? Então, eu tenho C dupla O. Ele tem OH, mas ele tem C dupla O, tá vendo? Então, ele não é um álcool, ele é um ácido carboxílico. Carboxílico, não é esse primeiro. O C, eu tenho H3, tracinho C, OH, CH3. Então, esse CH3, COH, eu tenho OH. De cara, você já mata. Então, é a alternativa C. Só porque tem esse OH aqui, ó. Mas podia ser o item D. Esse D tem OH, porém, quando ele está ligado a um benzeno, ele é um fenol. Né? Ele é aromático, fenol. E aqui não tenho nenhum grupo funcional. Isso aqui é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto, só tem hidrogênio e carbono. Tá bom? Então, seria a alternativa C. Tá? Lembre-se, a gente sempre... É importante você estar... Se esse quadro aqui não estiver legal, você digita no Google funções orgânicas. E aí vai aparecer várias tabelinhas e você dá uma estudada lá, tá bom? Esse é um outro exercício que estava na prova. A hemoglobina, embora termine em ina, se termina em ina, provavelmente é uma amina. Provavelmente. Mas vamos ler o exercício. Né? Hemoglobina glicada é que tem glicose. É um parâmetro de análise sanguínea.
que expressa a quantidade de glicose ligada às moléculas de hemoglobina. Então, a hemoglobina glicada é um parâmetro de análise sanguínea, isso eu estou falando, tá? Que expressa a quantidade de glicose ligada às moléculas de hemoglobina. Essa ligação ocorre por meio da reação apresentada a seguir, ok? Então, eu tenho uma reação aqui, aqui é uma molécula de glicose, que está mais ou menos aqui, reagindo com a hemoglobina, tá? E produzindo a hemoglobina glicada, tá? Então, você tem que ler aqui e ver o exercício, mesmo que você não precisa entender tudo que está funcionando aqui. Vamos só à pergunta agora. Porque eu vi que você grifou essa ina aqui, né, da hemoglobina, mas essa hemoglobina aqui é isso aqui, ó. É essa função aqui, ó. Essa hemoglobina glicada, ó. Hemoglobina glicada que está escrito aqui. E é um parâmetro para analisar quantidade de glicose nas moléculas de hemoglobina. Essa ligação corre por meio dessa reação, ó. Glicose mais hemoglobina, vai dar hemoglobina glicada. O grupamento funcional da molécula de glicose que reage com a hemoglobina corresponde à função orgânica denominada, então ele quer saber do grupo funcional da molécula de glicose. Quem que é o grupo funcional da molécula de glicose? Eu tenho aqui, ó, o C dupla OH, tá vendo aqui? E tenho vários OH aqui, ó. OH. E aí ele pode ser um ácido aqui, um álcool, ou C dupla H, e aqui tem os radicais, né? Os radicais. Isso aqui é um aldeído. Aldeído. Voltando, o grupamento funcional da molécula de glicose que reage. Agora, quem que reagiu? Por que eu podia falar que é um álcool? Poderia, mas ele quer saber qual dos grupos funcionais reagiu para formar o outro. Aí você olha aqui, ó, tá vendo? Aqui, eu tinha o C dupla O, ficou C dupla N. Então, percebe que no lugar do oxigênio que tinha aqui, entrou o N. E os OHs que tem aqui, esses OHs que tem aqui, ó, também continuaram aqui. Então, não foram eles que reagiu. Então, ele quer saber quem foi que reagiu com a hemoglobina. Então, qual que é o grupo funcional? C dupla OH. É o meu aldeído. Quando você escreve amina, o que é amina? Se a gente voltar lá, amina é o meu nitrogênio com os carbonos. C dupla O, N é amida. Então, quando você vem aqui, a amina não poderia ser. Se fosse para colocar amina, você teria que colocar amida. Mas não foi ela, porque a amida que se formou aqui, ó, tá vendo? Que é N, C dupla N, aqui tem um radical. E aí, quando você tem, voltando lá, ó, N ligado aos radicais, é amina. Um tem o C dupla O, então vai ser, aí seria amina na sua função, ok? E não amina. Então, aqui, aldeído, porque C dupla OH foi o que reagiu e colocou aquele nitrogênio. Tudo bem? Percebe que eu tenho que saber as funções? Esse foi um outro exercício que caiu na prova. Não precisa se assustar com os nomes, tá? Tetraciclina e cefalosporina são antibióticos clássicos, cujas formas estruturais estão representadas a seguir. Aqui está a tetracilina e a celofalo qualquer coisa. As duas estruturas têm em comum as funções orgânicas, ou seja, aqui eu tenho OH, e tenho esse aqui, ó, só H, eu tenho essa aqui, N, que são as minhas, aqui é a amina. Aqui eu tenho uma amida, que é o grupo funcional. E esses OHs, aqui eu tenho, como está ligado a um composto aromático, eu tenho aqui os fenóis, fenol, opa, vou apagar aqui, fenol. Prestar atenção nas funções que tem. Eu tenho esse aqui, ó, C dupla O radical, tá? Isso aqui, ó. Aqui eu tenho um C dupla O e os radicais aqui, né?
E aqui é uma cetona. Eu tenho aqui, ó, uma cetona aqui na tetracilina. E no outro lado, C-OOH. Aqui eu tenho um ácido carboxílico. Aqui eu tenho, nesse pontinho aqui, eu tenho um C, né? É um carbono, aqui é um carbono, aqui é um carbono. E aqui eu tenho um N. Então, eu tenho aqui uma amina. Vai andando. Aqui eu tenho C-O, que aqui é um carbono, né? C-O-N-H. Então, C-O, NH. Opa, deixa eu apagar, porque às vezes NH. Carbono faz 3 ligações, e aqui C-O, que tem um carbono, né? Então, seriam os radicais. C-O tem uma amida. Aqui, C-O, carbono, e aqui tem o nitrogênio, tá vendo? Aqui, esse aqui é um C, tem 2 oxigênios, dupla O, um oxigênio, OH. É esse carinha aqui, ácido carboxílico. Esse C-O, cuidado, porque pode ser que você possa confundir com uma acetona, mas eu tenho esse nitrogênio aqui que pode atrapalhar, né? Como se eu tivesse mais ou menos isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Tem que pensar, tá? Não queira fazer rápido esse exercício. Eu tenho assim, né? Esse quadradinho aqui, tem um monte de coisinhas aqui. Aqui eu tenho dupla O. E nesse lugar desse carinha aqui, eu tenho um nitrogênio. Então, é como se eu tivesse, e do nitrogênio, eu tenho aqui ligado a um radical qualquer, e aqui um radical qualquer. Então, eu tenho aqui C, dupla O, ligado a um nitrogênio, e algumas coisas aqui. Que composto é esse aqui, ó? Amida. Porque às vezes, muitas vezes, a gente pode falar que isso aqui é uma cetona. E aí, as duas estruturas que têm em comum são o quê? Aqui eu tenho amina aqui, lá não tenho. Amida eu sei que eu tenho. Então, a gente vai ficar entre essa e essa aqui. Que é amida. C-O-N. Amida eu tenho aqui e tenho aqui. Vamos supor que você me coloca aqui. Qual é a outra? Aí eu fico entre amina e cetona. Então, percebe que se você confunde, vamos supor que você acha que isso aqui é uma cetona, só que eu tenho amina aqui e amina ali. Aí vai ficar entre qual? Amina ou cetona? Aí você percebe, aí você consegue enxergar, pensando novamente, que isso aqui me atrapalha. Então, vai ser a alternativa cetona e amina. Tá bom? Percebe a importância de você saber as funções? Esse é um outro exercício. Uma das técnicas de reciclagem de química do polímero PET, aí está o nome dele, gera o teraftalato de metila e o etanodiol, conforme o esquema da reação, e ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Está aqui os nomes dele. O produto aromático representado no esquema de reação pertence a qual função orgânica? Então, se eu descer ele aqui, ó, vou aumentar ele um pouco, vou ver se a gente escreve nele mesmo, né? A gente aumenta mais só para enxergar. Vamos ter que ficar desenhando. Então, ele quer perguntar, o produto aromático representado no esquema da reação pertence a qual função orgânica? Então, aqui, quando você fala grupo aromático, você está nisso aqui, ó. Isso aqui, tem que olhar isso aqui, ó. Esse e esse. Agora, de quem que eu olho? Do lado esquerdo ou lado direito? Lembre-se que é o produto. Produto é resultado. A gente chama isso aqui de reagente. Reagente, o que está antes dessa flecha aqui, e me fornece o quê? Um produto. Então, ele quer saber qual grupo funcional que tem aqui. E aí eu tenho esse C aqui, ó. Esse negócio aqui. Então, eu tenho isso aqui, ó. C, O, O, C, H, 3, isso ligado ao grupo aromático. Quem que é esse cara aqui? Desculpa. E aí eu tenho que pensar, pô, vamos eliminando, né? O cetona é C, dupla O, e aí eu tenho radicais aqui, radicais e radicais. Aqui tem 2 oxigênios. Éter
Éter, eu tenho... Vamos lá, éter, eu esqueci o éter. Vamos lá ver o éter, qual que é. Éter, éter, éter. Aqui, oxigênio no meio só, um oxigênio. Então, éter, eu tenho radical, oxigênio e radical. Esse é o éter. Então, já elimina, porque aqui são 2 oxigênios, que só tem um só. Então, já elimina esse. O éster é o C, dupla O qualquer coisa. Vamos ver se é isso aqui. O éster, C dupla O, está lá. Então, lembrei. C dupla O e um radical aqui. Pode ser o éster? Pode. Ele é um candidato. Ok? E o ácido carboxílico é C dupla OH. Ou tem 2 oxigênios. Pode ser também. E o álcool só tem OH, um oxigênio. Então, você elimina, você fica entre a B e a C. Ok? Porém, vamos olhar lá. C, aqui eu vou pôr C, eu tenho T dupla O. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Porque ficamos entre ácido carboxílico, que é C dupla OH, e ficamos entre o éster, que é C dupla O e o radical. Então, aqui, agora vamos trabalhar esse carinha aqui. C dupla O, colocar um oxigênio, só tem que fazer 2 ligações e tem o CH3. Então, olha lá, CH3 é O e o radical aqui. Então, é esse cara aqui, ó. Teria que ser um hidrogênio aqui para que fosse um ácido carboxílico. Então, a alternativa é um éster, alternativa C. Ok? Então, é importante que você saiba, mais uma vez, enfatizando, as funções orgânicas. E aí, tem esse exercício aqui, que passei aqui para você fazer. Esse aqui esse aqui é quais das afirmações estão incorretas. Aí você vai ler o exercício, que enfatizar. Eu tenho essa aqui, estrutura, e nesse aqui eu já forneço a resposta aqui, tá? E aí, o último, que é tudo para identificar funções, tá? Mais um exercício, e é tudo rápido, tá bom? Faz aí, manda para mim, as suas dúvidas, me chama se você tem dúvida. Lembrando desses nomes aqui, e o principal é isso aqui, ó, tá? Se você puder ir na internet, quer ver? Vamos ver se aqui apresenta um aqui. Aqui não, peraí. Você vem aqui, exercício de funções orgânicas, não sei se está vendo. Exercício você vai achar. Então, mas essa tabela aqui é importante para você tá trabalhando, tá bom? Qualquer coisa pode me chamar. Tá joia? Espero ter te ajudado por enquanto. E aí a gente se fala. Aqui foi escurecendo e não acendi a luz. Desculpa aí, acabei ficando no escuro. Tá bom? Beijinhos!